muito boa tarde a todos. Como podem ver, estamos aqui finalmente com um estúdio novo, completo e realmente sensacional. Queria destacar aqui a nossa produção, que fez um trabalho muito bem feito, e a ideia agora é estar ampliando nosso leque de conteúdos. Em breve, vamos começar a fazer entrevistas com gestores de mercado, CEOs, enfim, agentes econômicos relevantes, para estar conseguindo entregar informação de ponta para todos os nossos telespectadores. Sem mais delongas, galera, essa semana foi extremamente movimentada. Tá? A gente teve decisão do Banco Central americano, decisão do Banco Central europeu, Banco Central japonês também nos trouxe bastante coisa nova que chacoalhou os mercados, PIB americano que surpreendeu para cima e PCA 15 no Brasil que veio para baixo, fomentando as apostas de 0,5% de corte na próxima reunião do Copom na quarta-feira. Enfim, semana recheada, tanto na parcela macroeconômica como na parte micro. Resultado de Facebook, Microsoft, Google, McDonald's, Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola e por aí vai. A ideia aqui é conseguir dissecar, todos esses acontecimentos da semana em 15 a 20 minutinhos para informar todos aí de forma concisa, didática e simples. E queria também comentar que infelizmente hoje não temos o nosso querido Thiago Pedroso conosco. O Pedroso ele está de férias, tá? Foi para a belíssima região do Mato Grosso do Sul, famoso Pantanal, ver algumas onças pintadas e araras azuis. Então, Pedroso, abraço, sentiremos a sua falta, mas semana que vem retomamos de forma padrão. Pessoal, tá aqui na minha tela, caso vocês não consigam ver muito bem, a produção vai subir aí também na tela do YouTube, a performance das bolsas mundo afora no mês de julho, que tem somente mais um pregão, o pregão de segunda-feira. Terça-feira a gente já entra no mês de agosto. E olha só, todas as bolsas globais em festa, tá, galera? Destaque para a Nasdaq, bolsa de tecnologia nos Estados Unidos, subindo 3,41% no mês. Nosso queridíssimo Ibovespa, ajustado pela variação cambial em dólares, subindo 2,5% no mês. Chile subindo 5,77%. Até as bolsas asiáticas, japonesa, Nikkei, Hong Kong, Hang Seng, e China CSI 300 subindo também expressivamente, tá? Por que a gente viu esse movimento? Porque de fato, pessoal, os dados que saem estão corroborando para um cenário cada vez mais provado do tão sonhado pouso suave nos Estados Unidos e no mundo inteiro, Europa, enfim. Os participantes de mercado estão apostando com cada vez mais convicção que os bancos centrais vão conseguir trazer a inflação de volta para a meta sem sacrificar o crescimento econômico. E essa semana, os dados de fato corroboraram isso, sem contar um início de temporada de resultados muito forte nos Estados Unidos. Facebook subiu 5% após divulgação, Alphabet, dona da Google, subiu 7%. O patinho feio essa semana, por incrível que pareça, foi a Microsoft, que deixou a desejar no seu segmento de nuvem, o Azure, que mostrou uma desaceleração no segundo trimestre desse ano. Vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Trazendo aqui o panorama no ano, o famoso year to date. Como estamos? Olha só Nasdaq, galera, 36% de alta, S&P subindo 19% no ano, apenas 4% abaixo de sua máxima histórica, que foi formada ali no começo de 2022, dia 4 de janeiro de 2022. E queria destacar também o Dow Jones, que tem uma performance abaixo das outras bolsas americanas, 6,70% no ano, mas que nos últimos, 13 pregões consecutivos, ontem interrompeu essa queda, mas quarta-feira da semana marcou o 13º pregão consecutivo que o Dow Jones subiu, de forma ininterrupta. Foi a maior sequência de altas desde 1987. Se ele tivesse subido mais um dia, quinta-feira, ontem, a gente estaria falando da maior sequência de alta da história, se igualando à sequência que ele fez em 1897, um ano depois que o índice foi criado. Naquela época só tinha 12 empresas, que compunham ali de fato o índice, hoje temos 30 empresas. E para aqueles que não sabem, o Dow Jones é o índice americano focado mais em companhias tradicionais,
companhias do setor industrial, financeiro, farmacêutico. Claro que tem alguns pesos pesados, como a própria Apple e a Microsoft ali, mas ele é menos denso no setor de tecnologia, como é o caso da Nasdaq e do próprio S&P 500, que 30% é composto pelas techs. Bom, em meio a esta euforia toda, antes de começar aqui a falar do Banco Central Americano, né, que foi de fato o evento macroeconômico mais importante do mundo, decisão por lá, Powell falou por 1 hora na coletiva de imprensa, bastante coisa, enfim, antiga que a gente já tinha ouvido, mas é importante fazer essa digestão. Olha esse gráfico aqui, pessoal. Dado esse rally que a gente tem observado nos últimos meses, nunca esteve tão barato na história, tá? Isso na história. Nunca esteve tão barato se proteger contra uma possível queda da Bolsa Americana através da compra de puts, né, que é uma opção de venda. Está em patamares muito baixos, né? Então mostra a complacência, mostra a ganância que a gente vem observando, né? Essa euforia. Queria trazer esse dado aqui para vocês, porque de fato, se você tem uma exposição em Bolsa Americana, tem de fato ido muito bem esse ano, né? Recolhido essa alta de quase 20%, 36% para a tech na média, que seja, pode fazer sentido começar a olhar uma possível proteção. Por que eu digo isso? Porque, pessoal, queremos ou não, os ativos lá fora estão precificados à perfeição. Basta um disappointment, né? Um dado aquém do esperado, um resultado mais fraco, uma demanda mais leve, que vai vir o sell-off. Tá? O VIX indica isso, negociando a 13 pontos, a gente não vê esse nível desde 2019, tá? Então só trazendo aqui um pouco dessa informação. Indo para o resultado de juros do Banco Central Americano, aqui a gente consegue ver o que o mercado de swaps está precificando para as próximas reuniões do Fed, tá? Mas o que a gente observou? Vimos um incremento de 25 pontos. Os juros nos Estados Unidos hoje se encontram em sua máxima de 22 anos, no intervalo de 5,25% a 5,5%. E claro, o mercado já precificava isso, não foi nenhuma novidade. O que chamou a atenção foi a coletiva de imprensa do presidente do BC americano logo após a decisão. O Powell deixou em aberto, ele falou e nada disse, pelo menos na minha opinião. Falou de fato que tem trabalho a ser feito para trazer a inflação de volta para a meta, que as condições, né, ali financeiras já começam a se mostrar mais restritivas, e no final do dia ele comentou também que o PIB americano deve se expandir na segunda metade do ano. Antes ele estava projetando uma recessão para final de 2023. Agora ele não tem isso mais no seu cenário base. Tá? E o mercado gostou bastante de ouvir isso, que de fato corroborou a tese do tão sonhado soft landing. E aqui a gente consegue ver, né, quais são os passos à frente do Banco Central, o que os agentes econômicos estão colocando na conta, o que está precificado de fato. A gente está falando de uma probabilidade de 20% que venha uma nova elevação de juros na reunião de setembro. Tá? São mais ou menos 7 semanas até lá. A gente vai ter mais 2 dados de inflação, mais 2 dados de mercado de trabalho. Então tudo pode acontecer. Tá? O Fed deixou muito claro que ele segue muito data dependente. Se ele vê que a inflação está voltando, ele vai dar mais um aperto. Mas não é isso que os agentes econômicos entendem. Eles acham que foi o último incremento de juros nesse ciclo de política monetária que a gente viu. Isso também, por si só, acabou desencadeando um otimismo entre os participantes de mercado. Bom, aqui a gente consegue ver por outra ótica, tá? Vocês conseguem ver, né, que para o juros subir 25 pontos e ficar no intervalo de 5,50 a 5,75, o mercado atribui uma probabilidade de 20%. Aí tem a reunião de novembro, tem uma probabilidade de 30%. Né, para ter um novo incremento de 25 pontos. Mas o cenário básico que o mercado trabalha hoje é manutenção de juros no atual patamar e queda a partir de março de 2024. De fato, né, o Banco Central conseguiu tirar ali as expectativas de corte de juros para esse ano. 2 meses atrás tinha mais ou menos 100 pontos de cortes precificados na curva. Isso se foi. O mercado entendeu que o Fed vai go higher for longer, né? Ficar com juros altos por mais tempo. Eu costumo falar isso muito aqui, mas eu vou ser repetitivo, que eu acho muito importante. O Banco Central americano perdeu muita credibilidade com a historinha da inflação transitória em 2021. Tá? Ele demorou para agir, a inflação já estava enraizada e teve que entregar um juros muito mais alto. Ele vai pecar pelo excesso
nesse ciclo de aperto. O principal objetivo aqui é acabar com a inflação. Nem que ele tenha que induzir, né, uma recessão, que é o que a história nos mostra, né? Por isso que eu fico um pouco cético quanto a essa precificação atual, né, do soft landing. Historicamente, não é isso, né, que aconteceu. Inflação acima de 5% geralmente quer dizer uma recessão para trazer os preços ali de volta para a meta. Claro que dessa vez pode ser diferente, tem diversos fatores que a gente tem que considerar. A economia global está mais dinâmica, tem uma capacidade de se reinventar de forma muito mais ágil, e os Estados Unidos, no final do dia, é a locomotiva de crescimento. É incrível que no começo do ano o consenso de mercado era justamente uma recessão em 2023, na segunda metade desse ano, né? E não é isso que está acontecendo. Aí a dúvida fica, será que a gente vai ver essa contração na atividade econômica em 2024, no fim do ano? Pelo menos os dados que a gente tem recebido nas últimas semanas têm sido muito positivos, tá? E falando um pouco desses dados, olha só, galera, PIB americano subiu 2,4% no segundo trimestre. Tá? Depois de uma alta de 2% no primeiro trimestre, bem acima da expectativa aqui de 1,8%. A gente teve também os pedidos de seguro-desemprego, que vieram bem abaixo do esperado ontem, 220 mil pedidos na semana, contra uma expectativa de 235 mil. O que isso mostra? Que o mercado de trabalho ainda está apertado, que a inflação salarial ainda possivelmente é algo que o Fed está olhando, e está olhando muito de perto. Olha aqui, uma foto mais legal, né? Isso que eu fico impressionado. Olha o consumidor americano, né, que é essa parcelinha aqui azul do gráfico. Ele foi o principal contribuinte para essa alta de 2,4% que a gente viu no PIB no segundo trimestre e de 2% que a gente viu no primeiro trimestre. E a projeção para o terceiro trimestre é de uma alta de 3,5% no PIB americano. Olha só, galera, quem diria, se isso de fato se concretizar e seguir essa média, a gente está falando de um crescimento entre 2% a 3% dos Estados Unidos esse ano. O mercado estava trabalhando com algo próximo de 0,5% no início de 2023. Então olha como as coisas mudaram, né? Investimento privado também é um componente aqui importante a ser observado, né? Essa barrinha meio roxa e, de fato, né, é o segundo maior componente ali do PIB. Bom, a gente falou bastante coisa positiva, né? Dados de atividade vindo mais forte, dados de inflação vindo mais fracos, né? Hoje a gente teve o PCE, que mostrou uma inflação em 3%, a headline, a cheia, e uma inflação núcleo a 4,2%, honrou as expectativas de mercado, foi positivo, tá? Então, um cenário dos caixinhos dourados cada vez mais se tornando evidente. Mas eu não quero jogar água no chope de todo mundo. O que eu quero fazer aqui com o meu tempinho que eu tenho com vocês é mostrar possíveis riscos. Tá, galera? Não quero ser conhecido como pessimista de mercado, pelo contrário, sou otimista, mas eu acho que as precificações ricas têm que nos induzir a ter um pouco mais de cautela. No final do dia, risco é uma derivada de preço. Tá? Você pode comprar um negócio em tese ruim, pagando o preço certo e ganhar muito dinheiro. Como você pode comprar um negócio maravilhoso, pagando o preço errado e perder muito dinheiro. Tá? A inflação, né, ela historicamente se desenvolve por meio de algumas ondas, né? É o que a gente viu na década de 70, por exemplo, né? A gente viu um pico inflacionário em 73, caiu em 74, voltou em 76, foi um samba, né? A história ali dos últimos 100 anos nos trazem a essa conclusão, tá? E o que eu quero falar para vocês é que eu não descarto, né, com alguns dados que eu vou mostrar aqui, essa inflação eventualmente voltando nessa segunda metade do ano. O primeiro dado, está na tela, é o preço do galão de gasolina nos Estados Unidos. Bateu a máxima de 2023, $3,70 o galão de gasolina, tá? E preço de energia mais alto quer dizer o quê? Preço de bem mais alto também, né? Quando você faz qualquer tipo de produto, demanda energia elétrica no final do dia. Se a gasolina, se o petróleo, né, que o Brent está 85 mais ou menos, o barril está mais alto, vai se pagar mais para produzir aquele produto que no final do dia vai ser repassado ao consumidor final. Commodities também, especialmente as commodities agrícolas, né? Enfim, soja, trigo e por aí vai. Elas estão apenas 3% abaixo da máxima que bateu ali em março de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Por que essa alta recente, né? Lembrem-se, semana passada a Rússia acabou
com um acordo de exportação de commodities da Ucrânia pelo Mar Negro. Eles tinham dado um período ali, né, justamente para eles conseguirem transportar, né, enfim, exportar via rota marítima sem que o governo russo intervisse de alguma forma. Agora isso acabou. Eles até bombardearam, né, alguns inventários, alguns estoques que a Ucrânia tinha de grãos ali nos seus portos, que de fato saem pelo Mar Negro, né? Então teve uma alta aí dessas commodities. Também não podemos, né, declarar essa vitória, né, contra a inflação, que é a narrativa que o mercado compra, de forma tão certeira. Tem que ter ali uma análise, no meu ver, um pouco mais profunda e não desconsiderar uma volta dessa pressão de preços. Até porque a inflação é um bico difícil para trazer de volta, tá, pessoal? Vamos lá. Esses dois dados que eu acabei de mostrar para vocês, junto com o PIB acima do esperado, uma confiança do consumidor nos Estados Unidos, batendo uma máxima de 2 anos, e a Bolsa Americana subindo quase 20% esse ano. Quer dizer isso, o americano poupa 60% do seu patrimônio em bolsa, né? Ele investe em bolsa, diferente do brasileiro, que tem mais ali na renda fixa, tá? E quando a bolsa sobe, naturalmente tem o efeito riqueza. O cara que estava ali com 60% do patrimônio tá 20% mais rico, né? Pô, a bolsa subiu. E aí ele pode consumir mais. Vai lá, vai viajar, enfim, vai jantar fora, vai fazer coisas que talvez ele não fazia em um mercado de baixa, né? E naturalmente isso faz com que as condições financeiras se afrouxem, tá? Onde eu quero chegar? Certamente o Fed está olhando para isso, tá? Não é só a gente. Ele deve estar bem vigilante ali. Então não dá para desconsiderar novas altas de juros nos Estados Unidos. Muito pelo contrário. A gente tem que ficar bastante cético quanto a essa precificação que acabou-se o aperto monetário, especialmente em um momento na qual a Bolsa Americana negocia acima de 20 vezes lucro. A média histórica é 17 vezes e o VIX está a 13 pontos. Bom, o FMI, na terça-feira, atualizou as suas perspectivas de crescimento de PIB global. Tá? A gente está falando que o mundo deve crescer 3% esse ano. A expectativa anterior, feita em maio, era de um crescimento de 2,8%. Aí eu quero destacar o nosso querido Brasil, né? O FMI revisou para cima em 1,2% a perspectiva de crescimento esse ano, para 2,1%. O Brasil deve crescer 2,1% de acordo com o Fundo Monetário Internacional em 2023. Né? E por que esse crescimento tão expressivo de Brasil? Tá, galera? Tem alguns fatores aqui, né? Um deles sendo, por si só, a possível queda de juros que a gente vai ver no segundo semestre. O mercado precificando o quê? 200 pontos de corte até o final do ano. A gente deve encerrar o ano ali com uma Selic entre 11,5% a 12%. Tá? A gente viu, né, a questão do arcabouço fiscal, que não é maravilhoso, né? Não acho chegar aos pés do teto de gastos, que até então era a métrica para o controle fiscal brasileiro, mas é algo que previne uma insustentabilidade da dívida pública. A gente teve a reforma tributária, né, que visa unir 5 impostos em 2. Naturalmente, setores vão pagar mais que outros. Tá? Mas para a economia ao todo é positivo isso, tira a complexidade tributária, atrai investimento. O Brasil é um dos países mais difíceis para se fazer a parte contábil ali da sua empresa, né? E isso muitas vezes tira investimento privado do nosso, enfim, país, tá? E que mais? Enfim, são esses dados, né? Essa semana a gente teve o IPCA 15 no Brasil, que veio abaixo do esperado, uma inflação em 12 meses de 3,09%, se não me engano, muito positivo, tá? O mercado acabou gostando bastante, mas eu acho que não foi esse o principal ponto de destaque essa semana, tá? O principal ponto foi o que a gente tá vendo aqui na tela. A Fitch, que é uma das agências de crédito, né? As top 3, que é Fitch, Moody's e S&P, aumentou a nota de crédito brasileira, deu um upgrade de BB- para BB, tá? O que é isso? É um voto de confiança quanto ao futuro da economia brasileira. Quer dizer que a gente fez nosso dever de casa bonitinho e a gente está sendo recompensado pelos órgãos internacionais. E por que isso é relevante? Primeiro, a gente tem fundos soberanos, fundos de investimento gringos, que só investem em países com certa nota de crédito. Então, naturalmente, quando a nota de crédito aumenta, vem mais fluxo para a nossa economia. A gente está apenas 2 notas abaixo do tão sonhado investment grade, que seria o grau de investimento, uma qualidade de crédito excepcional. Como vocês podem ver na foto aqui, a Fitch nos classifica como BB, a Moody's também.
A S&P, que é a última agência, está um pouco atrasada, nos classificando como BB-. Daqui a pouco eles devem aumentar para BB também, que algumas semanas atrás eles colocaram um outlook positivo ali. Geralmente isso antecede um upgrade na nota de crédito, tá? E como vocês podem ver, a gente teria que aumentar para o BB+, e depois, né, BBB-, que é o piso ali para ser classificado como grau de investimento. A gente perdeu o grau de investimento brasileiro em 2015, né, com o descontrole fiscal da época Dilma. E até então a gente não recuperou. Se isso volta, a gente está falando de muito investimento privado, muito investimento de fundos soberanos mundo afora, que tem mandatos específicos, só podem investir em países com tal nota ou acima. Bom, falamos bastante aqui de macroeconomia, agora eu queria ir para o cenário micro, tá, pessoal? Pô, tanta empresa divulgando resultados essa semana, penso que 40% da Bolsa Americana divulgou resultado. E, primeiro de tudo, pô, queria enaltecer aqui nosso querido Mark Zuckerberg, né? A foto dele tá aqui para vocês verem. O Zuckerberg, ele deu uma aula esse trimestre, né? O Facebook, no começo do ano, falou que 2023 ia ser o ano da eficiência. Demitiu pessoa, diminuiu o investimento no metaverso, priorizou uma coisa e uma coisa somente: rentabilidade, bottom line, tá? E ele vem entregando. Esse trimestre foi o primeiro trimestre em 3 trimestres que o crescimento de receita da Meta Platforms ficou em 2 dígitos, 11%. Tá? E o guidance para o próximo trimestre foi muito positivo, surpreendendo até mesmo os analistas mais otimistas. E isso levou a uma valorização ali de 5% do Facebook logo após a divulgação, chegou a subir 10%. A gente viu também resultados da Microsoft e da Google no mesmo dia, né? Foi terça-feira, se não me engano, pós-fechamento de mercado. E fazendo uma brincadeira com vocês, não era para a Microsoft tomar market share da Google, né? Ali no seu navegador de busca? Pô, eles compraram 51% do OpenAI, que é o provedor do ChatGPT, que faz o algoritmo mais refinado, do mais bambambam de AI, de machine learning, né? E integralizou isso ao Bing, né? Que é o navegador de busca da Microsoft. O mercado estava falando alguns meses atrás que a Microsoft era a história da vez, né? E de fato, agora, quando a gente viu os resultados, a Google deu uma aula e a Microsoft deixou a desejar. De novo, pessoal, não é que a Microsoft deixou a desejar, é que os ativos estão precificados à perfeição. Se a empresa não dá uma aula no resultado, muitas vezes não basta superar a expectativa do trimestre passado. Tem que dar um guidance positivo para o trimestre futuro. O mercado sempre antecipa lá na frente. Então tem que vir muito bom. A Microsoft superou o lucro, superou a receita, mas ela mostrou que o quê? Um dos principais componentes aí de margem e rentabilidade, o Azure, que é o serviço de nuvem dela, desacelerou para um crescimento de 28% ano a ano. É muito isso ainda, mas vinha crescendo 35%, 37%. E deu um guidance um tanto quanto fraco para o próximo trimestre. Enquanto a Google superou em todas as frentes. O famoso beat and raise quarter, né? Quando você supera e aumenta para o futuro. E ela foi muito bem recompensada. A Microsoft acabou caindo 4% após a divulgação. Algumas outras empresas de destaque são a Coca-Cola, a Unilever, a Procter & Gamble e o próprio McDonald's. Coca-Cola aumentaram os preços em 10%. Olha a inelasticidade de demanda aqui. É uma demanda muito inelástica, tá, pessoal? Quer dizer isso? Coca aumenta preço? A gente continua comprando. Indifere. Eles podem fazer isso e vem fazendo. E aí, eles superam tanto receita como lucro. Mesma história para a Unilever, mesma história para a Procter & Gamble, né, dona de marcas de shampoo, sabonete, consumo básico, tá, galera? Economia bem tradicional aqui, setores bem tradicionais. Estão aumentando o preço e o consumidor segue comprando com bastante apetite. E por fim, o McDonald's, que também entregou um trimestre sensacional. Tá? E por que isso? Eles são muito bons de marketing, o McDonald's, né? Eles estão com uma promoção que começou alguns meses atrás, se não me engano, que é de trazer um mascote que chama Grimace, que é um mascote roxo, de volta ali para os seus lanches. Aí eles fizeram um milkshake roxo, deram uma incrementada, e isso potencializou as vendas. Agora eles estão estudando entrar em outras, né, fontes de receita, deixando de vender somente hambúrgueres, né? Fazer outras franquias com outras marcas. Eles tentaram isso na década de 90, não deu muito certo, descontinuaram, mas deram a entender que talvez voltem com essa iniciativa para potencializar o crescimento futuro. Veremos.
Semana que vem, uma semana muito carregada em termos de resultados corporativos. A gente vai ter a Apple e a Amazon, que vão ser os principais destaques. A Apple, que, enfim, é a maior empresa do mundo, a maior empresa da Bolsa Americana, 3 trilhões de dólares de capitalização de mercado. Então, se eu pudesse falar uma coisa, é que a gente tem que ficar de olho na divulgação de resultado deles, porque dá muito insight sobre a cadeia de suprimentos global, sobre a saúde do consumidor, sobre o crescimento mundial, tá, pessoal? E com isso, queria agradecer a todos que viram até o final. Pô, se vocês puderem deixar aquele like, compartilhar, ativar o sininho, é assim que o YouTube reconhece, né, o nosso conteúdo e consegue compartilhar com outras pessoas que tenham os mesmos interesses que vocês. Então, pessoal, nos vemos na sexta que vem. Um grande abraço. Fico aqui à disposição de todos. Caso tenham dúvidas, deixem no comentário que a gente vai passar uma por uma. Tchau, tchau e bom final de semana.